2 Samuel 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e a sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Israel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. E saíram também Joabe, filho de Zeruia, e o servo de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens e jogue diante de nós. E disse Joabe: levanta-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente. De onde se chamou aquele lugar Elcate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguia-se naquele dia uma cruel peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Joabe era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de trás dele, de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: és tu Azael? Disse ele: eu sou.
Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens e toma o seu despojo. Porém Israel não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Israel: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Israel caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner. E pôs-se o sol, chegando ele ao outeiro de Amar, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Mas sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não há de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? Disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Britom e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram Azael e o sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom.